Iniciando então mais um vídeo para o meu canal Realidade Espiritual Jocir Sartor, e continuando, como eu já tinha dito para vocês no último vídeo, que eu estaria continuando a comentar aquela mensagem da hierarquia Ashtashram, que ditou uma mensagem ou psicografou, canalizou uma mensagem através do médium, na época, lá na década de 90, sobre a função deles, e que apesar de ser de bastante anos atrás, ainda é bastante atual o conteúdo dessa mensagem. Então, continuando da onde eu parei, se vocês não viram ainda o vídeo anterior, a parte 1, então eu recomendo que vocês procurem lá no meu canal, na parte dos vídeos, o vídeo Comunicação da Hierarquia Ashtashram, parte 1, onde eu leio e comento a primeira parte da mensagem. E aí, continuando, diz assim: atualmente milhares de almas procuram seguir a senda da evolução espiritual. Se nós não interviermos, elas serão condenadas a serem arrastadas às sendas descendentes que levam à degradação. Não valerá a pena lutar durante alguns meses em um conflito desesperado entre as trevas e a luz, entre o ódio e a coragem sobre-humana, para assegurar aos homens atuais a possibilidade de prosseguir na sua evolução espiritual. Afirmo que a vitória não dependerá em absoluto de uma vantagem material, nem de um número superior de armas que levam vossos sábios a pensar que atingiram um conhecimento profundo e que organizaram o poder secreto da energia cósmica. Devo dizer que não é assim. Por um ato divino, como os mortais jamais viram até hoje, uma conclusão rápida e irrefutável porá fim a isto. Que o planeta de vocês deposite a sua confiança no único poder capaz de libertá-los do seu destino eminente, pois não está no poder de nenhum chefe terrestre por ordem em toda a Terra. O consentimento imposto pelo medo ou pela força nada valem diante da lógica fria e da lealdade profunda em relação às concepções superiores. Então, aqui onde ele diz, atualmente milhares de almas procuram seguir a senda da evolução espiritual. Se nós não interviermos, elas serão condenadas a serem arrastadas às sendas descendentes que levam à degradação. Eles se referiam ao fato de que, se não houvesse uma interferência superior nessa situação que estava acontecendo na Terra e que está ainda acontecendo aqui no plano material, com certeza todas as pessoas que estivessem voltadas para o bem, que estivessem procurando evoluir, procurando conceitos superiores, uma evolução superior, uma ação superior no dia a dia, seriam impedidas de conseguir continuar a evolução. Então ele diz aqui: não valerá a pena lutar durante alguns meses em um conflito desesperado entre as trevas e a luz, entre o ódio e a coragem. Então ele quis dizer que, com certeza, não valeria a pena ficar fazendo uma mudança brusca, uma mudança imediata, sem que houvesse uma participação na mentalidade humana de querer mudar, de querer fazer algo diferente, de modificar a sua maneira de ser, mas com a intervenção superior deles, através das hierarquias superiores que coordenam o nosso planeta, a planeta Terra. Então, ele também diz aqui: afirmo que a vitória não dependerá em absoluto de uma vantagem material, nem de número superior de armas que vossos sábios... Então, o que ele quis dizer? Que a vitória do bem nunca vai depender, nunca dependerá de exércitos armados aqui no plano material, no plano físico. E os sábios, que ele diz que não são sábios, mas ele se refere aos líderes aqui do plano material, os líderes de países, né?
que nunca vão conseguir, de fato, né? Se a gente for ver da década de 90 até antes para cá, a gente observa que nenhum líder conseguiu pacificar o planeta inteiro, nenhum líder conseguiu trazer uma mudança real na maneira do ser humano viver, né? Então, ele coloca aqui que o planeta de vocês deposite a sua confiança no único poder capaz de libertá-los do do seu destino eminente, pois não está no poder de nenhum chefe terrestre por ordem em toda a Terra. Então, com certeza, a necessidade de nós aqui encarnados nos dias de hoje, de nos colocarmos dentro de uma realidade superior e permitir que essa realidade superior se manifeste na forma de nós nos sintonizarmos, né, com essa realidade superior, vai fazer com que a gente consiga de fato modificar, trazer o trabalho deles aqui para o plano material, né? Trazer o trabalho deles para uma realidade superior que está condizente com toda essa mudança prevista para acontecer ao longo dos anos, né, das décadas, e que hoje nós estamos vivendo o clímax de tudo isso, né? E aí ele continua dizendo: uma longa e árdua campanha foi empreendida contra as forças trevosas que partem do invisível, atingindo os habitantes terrestres e, sem serem por eles percebidas, os pervertem, fixando-lhes deveres engenhosos de uma maldade diabólica a fim de submetê-los à mais abjeta escravidão sob o seu comando único. Então isso ele se referia a todas as zonas inferiores, aos seres perturbados, desequilibrados que habitavam as zonas inferiores e que estavam no comando, na direção desse planeta, né, que estavam permanecendo no planeta, controlando as zonas inferiores e controlando a mente humana daqueles que se permitiam ser controlados, né? Daqueles que aceitavam que toda essa manobra negativa acontecesse, né? Então isso é o que a gente percebe bem nítido quando se constata a transformação toda que passou a acontecer no nosso planeta de uma forma constante, de uma forma plena. E aí, como consequência benéfica, ele continua dizendo, dessa campanha ininterrupta e colossal dirigida a todas as forças trevosas e as hordas pervertidas dos mortais, tornando-se possível agora transferir essa batalha para o plano físico visível, onde os humanos podem mais eficientemente defender-se, de onde os resultados são mais tangíveis. Isso não poderá ocorrer sem desconforto físico e sem sofrimento, mas a vitória será obtida. Então vocês veem que é interessante que já naquela época eles já previam que ia ser removida as zonas inferiores, que as zonas inferiores iam passar por toda uma limpeza, uma transformação que, segundo os amigos maiores, passaram para o grupo que eu faço parte. Em 2006 foi concluída essa limpeza de todas as zonas inferiores, sendo que a única parte inferior que ainda existe no planeta é o plano físico. Existem seres trevosos encarnados. Essa é a única parte, é o único pedaço, vamos dizer, do planeta que ainda existe domínio das forças inferiores, é no plano físico. Então, ele se referiu aqui, que é uma campanha ininterrupta e colossal, justamente que na época, lá na década de 90, estava sendo já feito, que aliás começou na década de 50, né? A partir de 1950 em diante, foi iniciada essa limpeza no planeta. Eu tenho os vídeos anteriores que falam sobre a limpeza no planeta,
Se vocês quiserem procurar lá no meu playlist, lá nos vídeos do meu canal, está lá disponível. E aí diz que então essa batalha será transferida ao nível físico, porque, que nem nos dias atuais, né? Mais do que nunca todas as máscaras estão caindo, as pessoas que realmente são boas estão se manifestando no bem, e as que são ruins, as máscaras estão caindo e está ficando evidente quem são pessoas mal intencionadas. E aí ele fala também que os resultados ficam mais tangíveis e isso poderá trazer desconforto físico e sem sofrimento, e haverá sofrimento, mas a vitória será obtida. Então, por que o desconforto físico? É aquilo que eu já também coloquei em outros vídeos para vocês, da transformação da frequência vibratória do planeta naquelas ressonâncias Schumann. É um outro vídeo que eu tenho disponível no meu canal, onde eu falo sobre isso. Então é o aumento, à medida que essa transformação passa a ocorrer, há um aumento das frequências no planeta, a ressonância que existe no planeta, das frequências de energias que existem no planeta passam a ser mais altas, de altíssima frequência, e traz desconforto em todas as pessoas que ficam vibrando numa frequência mais baixa, as pessoas que têm o padrão mais baixo, e que infelizmente é uma grande parte da humanidade. Então esse é o desconforto que ele se refere. Aí, continuando a mensagem, ele diz: os mortais devem passar por suas provas, ou seja, os encarnados devem passar por suas provas. Que importa o sofrimento de um bom número de vocês durante essa parte final de transformação do mundo, já que todos os que permanecerem justos e firmes em qualquer campo em que se encontrem compreenderão depois que prestaram inestimável serviço ao Mestre e suas legiões conquistadoras vindas do espaço. Então, obviamente, ele se refere aqui a evidência, né, de que haverá coisas desagradáveis, acontecimentos desagradáveis, mas o que isso importa diante de toda uma mudança, uma transformação, o que isso importa diante da vitória do bem coordenada pelo Mestre, que ele se refere provavelmente ao nosso supremo governador do planeta, que conhecemos como Jesus, e que sempre coordenou e continua coordenando toda essa transformação no planeta. Então, que nem ele diz, né, o que importa, alguns sofrimentos, o que importa é a mudança, né, necessária em todos esses aspectos negativos no planeta e na humanidade, né? E aí ele continua dizendo: eles terão, assim, permitido a essas legiões atravessarem a impenetrável densidade do envoltório etérico da Terra, para trazer o triunfo e a força às potências amigas do planeta Shan, que Shan é como eles chamam o planeta Terra. Então, justamente, né, o triunfo justamente dessas legiões da luz, desses seres bem mais evoluídos que nós aqui encarnados, né, para que haja uma possibilidade de entrar na energia densa. Isso já aconteceu, né, há algumas décadas, entrar na energia densa do planeta e fazer com que a energia seja transmutada, transformada, né? Operar-se-á então uma rápida mudança na superfície da Terra e nos seus habitantes. Diga-se passagem que a rápida mudança que ele se refere aqui, para o nosso calendário tem diferença. Para eles é rápido, porque eles vivem em outro espaço-tempo, eles vibram em outra noção de espaço-tempo. Espaço-tempo para eles é muito mais rápido do que para nós. Muito mais coisas acontecem no plano sutil do que no plano físico, em pouco tempo.
Então a rápida mudança para nós pode demorar anos e de fato é o que está acontecendo, né? A rápida mudança são décadas de mudança e onde nós estamos chegando agora no ápice delas, né? Aí ele continua dizendo: a cada hora as próprias potências do mal desvendarão os seus desígnios e essas revelações levarão os humanos a uma decisão rápida, a de derrubar as falsas leis, substituindo-as por verdadeiras concepções de ação construtiva. É o que a gente vê hoje, né? Conceitos de sistemas políticos que ditam certas coisas como novidades, como algo mais avançado, mais evoluído, e que na realidade são falsas, que nem diz aqui, falsas leis que só querem impedir que a humanidade desperte para uma coisa maior, uma coisa realmente superior, transcendente e para uma evolução superior, né? Então ele continua dizendo assim: a nossa presença e os nossos desígnios não têm outro fim senão o de vir em auxílio de vocês, pois os seus guardiões invisíveis estão muito preocupados com o estado do planeta Shan. Então, os guardiões invisíveis são as hierarquias, né, as grandes hierarquias, o supremo governador do planeta, no plano superior, que coordena tudo, que estão preocupados justamente com a decadência que foi acontecendo ao longo das décadas e que hoje vemos tão forte aqui no planeta, entre as pessoas, decadência em todos os sentidos, né? Exceto, claro, as pessoas boas, que fazem o bem, que fazem obras boas, que ajudam o próximo. Esses são os que estão fazendo a sua parte. Eu me refiro ao sistema de vida, o sistema político, econômico que existe e que, infelizmente, com rótulos enganosos, tentam colocar novas liberdades que são mais para fazer a humanidade decair do que evoluir. E ele continua dizendo: nós somos 10 milhões de homens do espaço, fortemente equipados com forças de natureza etérica, a fim de se oporem às intenções das forças destrutivas, tornando inofensivo os seus meios. Eu que participei do grupo desde a década final da década de 80, início da década de 90, com a apometria, nós atendendo as pessoas que pediam ajuda para nós participamos várias e várias vezes, e inclusive eu lembro de estar fora do corpo, projetado fora do corpo físico, em atividades, eu como um mero participante, ínfimo participante, diante de tamanha grandeza de trabalho, né? Mas eu me lembro de nós presenciarmos, tanto no grupo como fora do corpo, a atuação de muitas e muitas e muitas naves que no plano sutil, no plano extrafísico, passavam a fazer a limpeza das zonas umbralinas, das zonas abissais e, por último, das zonas infernais. Então, foram realmente, não sei se foram 10 milhões de homens do espaço, ele quis dizer 10 milhões de seres que vieram à Terra, pode ser mais, né? Até que vieram à Terra através das colônias espirituais, através dos centros intraterrenos, centros intraoceânicos, vieram à Terra para fazer toda essa limpeza, essa transmutação, e que agora, já limpadas essas zonas inferiores, estão fazendo essa mudança, essa transmutação, essa transformação aqui no plano físico, né? Então, de fato, quantas vezes foi percebido isso, né? O encaminhamento, a retirada desses seres das zonas inferiores, envoltos em grandes, gigantescos campos de energias, o desfazimento das estruturas psíquicas trevosas, aquela energia trevosa que foi construída, as megalópolis, as cidades trevosas que existiam nas zonas inferiores, tudo isso foi desfeito, transmutado por essas naves, por esses seres de luz, e que colocaram um fim a todo esse domínio negativo, né? E aí ele continua dizendo: sabemos quais as regiões da Terra que estão fadadas à destruição
E logo que apareçam perigos, enviaremos a estes lugares vários milhares de discos voadores. Na época era um termo mais comum, né, do que chamar de naves, ou UFOs, ou OVNIs, mas enfim, é tudo a mesma coisa, né? Para dar-vos uma ideia de como vocês estão protegidos, para dar-vos uma ideia de como vocês estão protegidos, poderia citar inúmeros fatos onde sabotagens premeditadas foram impedidas graças à vigilância dos nossos homens, dos seres de luz, né? E ainda não se produziu a desintegração atômica em cadeia. Não é porque seus sábios, que quer dizer os líderes dos governos, né, não sabiam utilizar os átomos. É porque nós temos tido um cuidado especial de purificar a atmosfera por meio de fórmulas e compostos químicos depois de cada explosão atômica. Então, aqui se a gente for analisar, entre todos os testes nucleares que já foram feitos, né, na Terra pelas grandes potências, e mais os erros humanos que fizeram com que radioatividades fossem emitidas das usinas nucleares, muita radioatividade foi solta na atmosfera, que passou a contaminar a humanidade. Se não fosse a intervenção deles, se não fosse a intervenção do plano superior, das naves, a transmutação das energias, com certeza a vida aqui na Terra já não teria sido mais possível, porque só nas explosões de bombas atômicas, nos testes nucleares que foram feitos, foram mais de 60 testes nucleares feitos por várias nações na superfície da Terra e dentro da Terra. Então isso é um absurdo, né? A destruição, a falta de respeito com o meio ambiente que esses líderes mundiais, independente da opção política, né, que tivesse, a contaminação gigantesca, como no caso também que aconteceu em Chernobyl e depois, bem mais recente, em 2010, naquele desastre lá das usinas nucleares de Fukushima, no Japão, após o terremoto que aconteceu, né? E aqui ele continua dizendo: os nossos meios de comunicação telepática e de observação visual, que englobam cada pessoa e cada lugar da Terra, estão ainda além da compreensão atual de vocês. As promessas, muitas vezes repetidas, de que aqueles que depositarem sua confiança em Deus serão protegidos, são perfeitamente exatas. O nosso aparecimento sob uma forma física ou a materialização de nossas naves aéreas. Só um pouquinho. Materialização de nossas naves aéreas dependem das instruções que recebemos de naves que estão muito acima da estratosfera de vocês. Essas instruções são determinadas em grande parte pelos acontecimentos e reações humanas. Outros fatores desempenham também um papel, como a influência planetária magnética, as condições astrais, as vibrações especiais provenientes das forças concentradas no interior do globo ou das regiões onde os humanos despertam diante do perigo e fazem tentativas desesperadas para dele se livrar. Essas últimas considerações são talvez o elemento mais poderoso que leva as nossas forças para eles. Mas vocês próprios, os humanos, devem tentar conquistar sua liberdade antes que possamos vir ao seu auxílio. Então eles deixaram ao longo de décadas a oportunidade de nós, aqui encarnados, nesse processo de encarna, desencarna, de ir mudando, se modificando a maneira de ser, de viver, de pensar, de sentir. Mas em certo momento em que eles começaram a perceber que isso não ia acontecer de uma forma global,
de uma forma geral para essa humanidade, então eles passaram a intervir positivamente para transformar todo esse estado energético, psíquico dessa humanidade, né? Então ele diz aqui outros fatores desempenham também papel como a influência planetária magnética, então, por exemplo, as explosões solares, a energia de outros planetas que chegam até a Terra, as vibrações especiais provenientes das forças concentradas no interior do globo, então as transformações estão ocorrendo no magma da Terra, então erupções vulcânicas, terremotos e também em decorrência furacões, tornados que passaram a existir em tudo em função, tipo uma reação em cadeia, uma coisa vai levando a outra, então são tudo energias liberadas para fazer toda essa transformação em todo o planeta. E aí atinge, obviamente, as pessoas. As pessoas boas são intuídas, que nem ele colocou ali, por algum tipo de telepatia, algum tipo de orientação sutil, a saírem de certas áreas, de se protegerem, ou mesmo estando ali, são protegidas por forças superiores para que nada demais aconteça. Aqueles que têm algum nível de karma, aqueles que têm uma frequência baixa, porque estão mais sintonizados com a maldade, certamente são pegos de cheio por todas essas transformações, e daí acontece toda uma destruição, né, envolvendo as pessoas. Continuando aqui, nós estamos vindo como libertadores ou defensores e esperamos instruções para uma missão mais agradável. Poderemos então nos misturarmos livremente com vocês, iniciando-os em tantas coisas boas e um bom número de privilégios que possuímos. Então, o que ele quis dizer, né? Eles estão prestes, estão sempre dispostos, melhor dizendo, a oferecer aquilo que eles sabem, trazer aquilo que eles desfrutam de bom, de agradável, de feliz para essa humanidade. E aí eles terminam se misturando livremente conosco, no sentido de que eles vão trazer essas informações, vão trazer um conhecimento, vão trazer inspirações que vão misturar com a nosso psiquismo, né, a nossa maneira de pensar e sentir, trazendo coisas muito boas, agradáveis e felizes. Mas isso é claro, para aqueles que estão sintonizados com as faixas do bem, de alta frequência, e para o futuro dessa humanidade, quando for totalmente transformada essa humanidade, onde nem no plano material mais existirá o mal, existirão pessoas, espíritos encarnados voltados para o mal, para o poder, para o domínio. Então, no futuro, a Terra será maravilhosa, né? E aqui, continuando mais um pouquinho, querem vocês, por sua própria colaboração, apressar esse dia feliz? Esperamos que sim. Vocês querem acreditar livremente em nossa existência, assim como em nosso desejo impessoal e desinteressado em servi-los? Quanto mais cedo esses novos padrões forem sendo aceitos pelos homens em geral, pela humanidade em geral, mais rápido e facilmente poderemos atingir a nossa meta e menos vidas se perderão. Então vocês veem aqui que eles aguardavam, né, que nós aqui encarnados pudéssemos ter uma mudança na maneira de ser, de viver, buscando a paz, a harmonia, o equilíbrio, o desapego ao materialismo, vibrando em frequências mais elevadas. Mas, infelizmente, isso não aconteceu. Aconteceu com algumas pessoas que fizeram esses movimentos ao longo das décadas, mas em termos de humanidade geral não aconteceu. Então, como eu disse antes, como eles disseram já naquela época, houve a necessidade da intervenção maior de fazer a limpeza das zonas inferiores,
E agora essa limpeza está chegando aqui no plano físico. Eu acho que vocês têm visto, ouvido falar. Um exemplo de tudo isso que está chegando no físico são os avistamentos cada vez mais frequentes de naves, de bolas de luz nos céus, estão deixando as pessoas apavoradas porque não têm conhecimento e sempre pensam no pior. Como outro dia eu vi um vídeo de uma moça gravando uma nave, um OVNI, e ela tremia e dizia que eles estavam chegando e que eles iam destruir tudo, que eles iam matar todo mundo. Isso é o típico do procedimento de uma pessoa que não tem conhecimento, que só fica acumulando negativismo, só fica ouvindo falar que extraterrestre vai invadir a Terra e vai matar todo mundo, vai escravizar todo mundo, quando a realidade sutil, a realidade do plano superior é completamente diferente. Imagina se o plano superior, se o supremo governador do nosso planeta permitiria uma invasão de seres para destruir esse planeta, destruir essa humanidade ou escravizar essa humanidade só para tirar recursos minerais e coisa e tal, como muitos dizem. As pessoas não têm noção, elas não têm conhecimento para entender que existe uma evolução nos planetas. Então, claro que existem extraterrestres negativos que vão para planetas para dominar, para tirar recursos, fazer pesquisa. Mas a Terra já há muito tempo, desde final da década de 80, já não foi mais permitido pelo nosso Supremo Governador, pelas forças do bem, da luz, não foi mais permitido que esses seres chegassem à Terra simplesmente com a intenção de fazer pesquisas, testes e coisa e tal, como aconteciam em décadas anteriores. Então, claro, as pessoas não sabem disso, é passada a imagem negativa de seres extraterrestres através dos filmes, de muitos documentários e canais até do YouTube que falam sobre isso e ficam constantemente, os extraterrestres estão invadindo, os extraterrestres estão sequestrando, né, as pessoas, estão fazendo testes. Isso aí aconteceu há décadas atrás, onde ainda era permitido, porque o planeta estava em outro nível de evolução, as zonas inferiores daqui da Terra não tinham ainda sido removidas, então o plano superior permitiu isso como um aprendizado, tanto para os seres que faziam isso, como para nós aqui encarnados e desencarnados, que ficava, vamos dizer assim, experienciando essa realidade. Essa realidade se modificou, mas as pessoas continuaram e continuam com aquele pensamento que existem obsessores, que existem seres extraterrestres negativos, não há uma atualização do conhecimento. E isso é uma pena, porque deixa as pessoas em pânico, deixa as pessoas perdidas, as pessoas não sabem se é uma coisa boa, se é uma coisa ruim. E está acontecendo um aparecimento em massa, que nem em Nova Jersey, nos Estados Unidos, ultimamente, de inúmeras bolas de luz que circulam de um lado para outro, inclusive chegando bem perto das pessoas que estão ali fotografando, filmando, e tudo isso em outros países também, né? Aqui no Brasil tem vários casos, várias filmagens também, várias interações com esses seres. Então é tudo uma realidade maior dentro de um plano superior de evolução, de transformação e de equilíbrio. Eu não consegui ainda terminar essa mensagem, então vai dar um terceiro vídeo onde eu vou concluir. Espero que vocês estejam gostando. Se vocês estão gostando da leitura e do meu comentário dessa mensagem, coloque ali nos comentários se vocês estão gostando, se querem dar alguma sugestão também, fiquem à vontade. Então, por hora era isso que eu queria trazer para vocês. Até o próximo vídeo, onde então continuarei conversando, trazendo novas informações. Até mais!